Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e estamos numa série de vídeos devocionais aqui ensinando o livro de Romanos, a Epístola Paulina aos Romanos. E o tema central é a justificação pela fé. E esse é o capítulo principal do livro, talvez um dos mais importantes, onde tem a chave central, o centro, de toda a carta paulina. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você através do exemplo de Abraão. Nós podemos aprender lições preciosas para a nossa vida, tá bom? Desde já dá um like aí, dá um joinha, dá um like, siga o nosso canal, aperta no hype aí e também compartilhe esse vídeo com outras pessoas, a fim de que outras pessoas sejam abençoadas, assim como você, através desse breve devocional. Nós vamos fazer a leitura, depois uma breve explicação e ao final uma aplicação para nossa vida. Então vamos que vamos, Romanos capítulo 4, versículo 1. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? É uma pergunta que Paulo faz. Visto que, dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, como, pois, lhe foi atribuído, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Pergunta Paulo. Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda era incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé, cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência, não somente aquele que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele é poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa. Posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos, capítulo 4, a partir do primeiro versículo até o 25. Mas que lições preciosas podemos aprender através aqui da carta aos Romanos? O título aqui é a justificação pela graça mediante a fé. A justificação pela graça mediante a fé. E o texto básico, como eu falei, Romanos 4, de 1 a 25. Nós vemos que, após Paulo aqui apresentar o capítulo 3, a doutrina gloriosa da justificação pela fé,
uma pergunta crucial surgiria na mente de um judeu. E Abraão? Abraão era o pai da nação, o modelo de fé, o amigo de Deus. Se a salvação é somente pela fé, independente das obras da lei, o que aconteceu com Abraão? Ele não foi justificado por suas obras? Talvez surja essa pergunta no seu coração. E é interessante que Romanos 4 é uma defesa bíblica e histórica da doutrina da justificação pela fé. Paulo aqui usa o exemplo do patriarca mais venerado do judaísmo para provar de uma vez por todas que a salvação sempre foi pela graça, através da fé e não pelas obras. Ele destrói qualquer argumento de autojustiça e nos leva a descansar unicamente na obra consumada de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, primeiro pontinho, primeira lição que nós queremos destacar, do 1 ao 8, Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. Então, Paulo começa com um argumento irrefutável da própria história de Abraão. A pergunta decisiva nos versículos 1 e 2, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Ou seja, se Abraão tivesse sido justificado por suas próprias obras, ele teria motivo para se gloriar. Mas a Escritura, a palavra de Deus, deixa claro que diante de Deus toda a glória humana é excluída. Romanos 3,27 menciona isso. A salvação é somente pela graça e ela não deixa espaço para orgulho humano. O texto prova aqui no versículo 3, Paulo cita Gênesis 15,6, que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Esse é o versículo-chave deste capítulo 4. E é interessante que a palavra imputar, ou seja, creditado, é um termo contábil. Abraão não tinha justiça própria, a justiça de Deus foi creditada em sua conta. Ele creu na promessa de Deus e Deus o considerou sua fé como justiça. E isso aconteceu antes de ele ser circuncidado. Um símbolo aqui da aliança de Deus entre os homens. Gênesis 17. E antes de dar também qualquer grande demonstração de obras. Então, vemos aqui o princípio ilustrado do versículo 4 ao 8. Paulo contrasta aqui dois princípios. Primeiro, o princípio das obras, no versículo 4. O salário do que trabalha não é considerado como graça, mas como dívida. Se a salvação fosse por obras, Deus seria um empregador pagando um salário. A salvação seria uma obrigação e não um dom. Versículo 5 diz que o princípio é da graça, o princípio da graça. Versículo 5 diz, aquele, porém, que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é acreditada como justiça. Esse é um dos versículos mais radicais da Bíblia. Deus justifica o ímpio, não o religioso, não o moralista, mas aquele que não tem obras para apresentar diante de Deus. A fé é o canal pelo qual recebemos a justiça que não possuímos. A fé não é uma obra meritória, é a mão vazia do mendigo que recebe o dom da graça do Rei Jesus. Segunda lição que aprendemos: Abraão foi justificado pela fé e não pela circuncisão. Segundo pontinho, segunda lição, segundo princípio, Abraão foi justificado pela fé e não pela circuncisão. Dos versículos 9 ao 12, os judeus viam a circuncisão como um sinal definitivo do pacto, da aliança com Deus. Paulo mostra que ela veio depois da justificação. A cronologia da fé, no versículo 10. Como lhe foi creditada? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Pergunta Paulo. Não foi depois de circuncidado, e sim quando ainda incircunciso. A ordem é crucial: fé, justificação e circuncisão. A circuncisão foi um sinal e um selo da justiça que Abraão já possuía pela fé. Era um símbolo exterior de uma realidade interior já existente. Do versículo 11 ao 12, vemos o propósito universal de Deus. Isso faz de Abraão o pai de todos aqueles que creem. Não apenas dos judeus circuncidados, mas também dos gentios incircuncisos. A verdadeira circuncisão não é da carne, mas do coração. Romanos 2, 28 a 29. A fé e não a linhagem ou ritual religioso é o que nos torna verdadeiros filhos de
Abraão. Será que você pode falar comigo? Eu sou um filho de Abraão pela fé. Aí vem a terceira lição, terceiro pontinho, terceiro princípio de 13 a 17. Abraão foi justificado pela fé e não pela lei. Abraão foi justificado pela fé e não pela lei, terceiro princípio. Outro pilar da religião judaica era a lei de Moisés. Paulo argumenta que a promessa feita a Abraão é anterior e superior à lei. A promessa é anterior à lei, no versículo 13. A promessa de que Abraão seria herdeiro do mundo foi feita com base na justiça da fé e não pela lei. A lei só viria 430 anos depois de Abraão. Diz lá em Gálatas 3,17. Vemos também no versículos 14 a 15 a inutilidade da lei para a justificação. Se os da lei é que são os herdeiros, anula-se então a fé, porque a lei produz ira de Deus. Se a herança dependesse de guardar a lei, a fé se tornaria inútil e a promessa seria anulada. Por quê? Talvez seja a pergunta que surge aqui no seu coração. Porque a lei não salva, ela apenas revela o pecado e traz a consequência da condenação, que é a ira de Deus. Aí vemos o versículo 16, muito importante, o fundamento da promessa, que é a graça de Deus. É pela fé, para que seja segundo a graça que é o fundamento. E a fé é o meio. Isso garante que a promessa seja firme para toda a descendência, tanto para os que são da lei, os judeus, que se convertiam a Cristo, quanto para os que são da fé de Abraão, os gentios. A graça é o grande equalizador entre todas as pessoas e todos os homens. A natureza da fé de Abraão é o quarto princípio, a quarta lição que aprendemos do 18 ao 25. A natureza da fé de Abraão. Paulo finaliza aqui mostrando o que significa crer como Abraão creu. É uma fé que glorifica a Deus. Primeiro, no versículo 18, a fé contra a esperança. Abraão, esperando contra a esperança, creu, ou seja, ele não olhou para suas próprias circunstâncias, seu corpo amortecido e o ventre morto de Sara. Ele olhou para a promessa de Deus. A verdadeira fé é alimentada pela promessa de Deus e não pela probabilidade humana. Depois vemos que a fé na palavra de Deus o vivificou, versículos 19 a 21. Ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. A fé de Abraão não era uma negação da realidade, mas uma confiança em um Deus que é maior do que a realidade. Ele creu no Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. E do 23 ao 25 vemos o objeto da nossa fé, que é Jesus de Nazaré. A história de Abraão não foi registrada apenas para ele, mas também por causa de nós. Versículo 24 diz isso. O objeto da nossa fé é o mesmo Deus, mas revelado de maneira mais plena agora em Jesus Cristo, nosso Senhor. A nossa justificação está fundamentada na obra de Cristo, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, ou seja, sua morte foi um sacrifício substitutivo pelos nossos pecados. E também o texto diz que ele ressuscitou para a nossa justificação. A sua ressurreição foi o selo divino de que o sacrifício foi aceito e a nossa justificação foi conquistada. Então, concluindo tudo e aplicando, Romanos 4 nos deixa com perguntas decisivas. Em primeiro lugar, em que você está confiando para ser aceito por Deus? Nas obras, na sua religião, na sua moral? Como Abraão, nós devemos abandonar qualquer tentativa de autojustiça e confiar somente naquele que justifica o ímpio, aquele que é pecador arrependido. Em segundo lugar, qual é o objeto da sua fé? E a resposta é que a nossa fé não é um sentimento vago, é uma confiança específica, plena, rendida, completa em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por nós. Ele é o cumprimento final de todas as promessas de Deus. Terceira perguntinha, você está dando glória a Deus? A fé que salva é a fé que glorifica a Deus. Ela reconhece que Deus é poderoso, fiel e o único merecedor de toda a honra pela salvação. E o desafio final para nós é que Abraão é o pai de todos aqueles que creem.
Hoje, você é convidado a entrar para essa linhagem bendita, não pela circuncisão, mas pela fé em Jesus Cristo, não pela lei, mas pela graça de Deus. Creia no Deus que vivifica os mortos, creia naquele que entregou Jesus por suas transgressões e minhas, e aquele que ressuscitou para a sua justificação e nossa também. Estenda a mão vazia da fé, receba de graça a justiça de Deus creditada na sua conta por pura misericórdia e bondade de Deus. Então, a oração de encerramento é: Senhor Deus, Pai de Abraão e nosso Pai pela fé, nós te agradecemos pela tua graça maravilhosa. Confessamos a tentação constante de confiar em nossas próprias nas obras ou méritos. Hoje silenciamos diante de ti, esvaziamos-nos de qualquer orgulho ou vaidade humana. Como Abraão, nós cremos contra a esperança, confiando não em nossa capacidade, mas na tua fidelidade, creditada em nossa conta. Senhor, a justiça de Cristo fortalece a nossa fé, para glorificarmos o teu nome, crendo que és poderoso para cumprir aquilo que prometestes, em nome de Jesus, que foi entregue por nossas transgressões e ressuscitou dentre os mortos para nossa justificação, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero mandar um abraço para Débora Alves Monteiro, Sérgio Valentini, todos os nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco, que a graça e a paz de Deus esteja sobre você. Dá um joinha, aperta no sininho, aperta no botãozinho do hype aí, para que a gente possa crescer e cada vez mais pessoas possam assistir o nosso material. Escreva aqui nos comentários de onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo, o que Deus falou ao seu coração. Qualquer pedido de oração, coloca ali também. E no link de descrição tem todas as informações da nossa igreja, do nosso ministério, horário de culto, endereço da igreja, as programações nossas. Estão todas aqui no link de descrição, também as informações para a contribuição. Se levante como um cooperador fiel dessa obra linda que Deus está fazendo. Desde já nós agradecemos o carinho, o afeto, a generosidade dos irmãos para com a nossa vida, a nossa casa pastoral e esse ministério. Que Deus abençoe você, em o nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço, continue conectado conosco. Deus te abençoe em nome de Jesus.